Então vamos gravar aqui o segundo vídeo falando sobre aquele assunto interessante, né? As pessoas boas e justas vão viver no céu ou na terra. A gente já considerou Gênesis 1:28, Malaquias 3:6, Mateus 5:5, Salmo 37, 9 a 11. Ainda no livro de Salmos, ou em Salmos, capítulo 37, você pode ler também o versículo 29, que eu ainda não li. Diz assim: pois os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Não é por um curto período de tempo. Aqui diz para sempre. O que você entende da palavra para sempre? Viverão nela para sempre. Então, é eternamente, né? E aonde? Na terra. Na terra. Ok? Vamos ler um outro. Provérbios. Sempre quando eu citar um texto, por favor, parem o vídeo, procurem o texto na sua tradução da Bíblia e leia. Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, versículo 21. Olha que interessante Provérbios 2, 21. Pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. De acordo com a Bíblia, apenas os justos viverão na terra. Apenas os justos viverão na terra. Não é no céu, é na terra. Marlon, isso aqui está falando lá da antiga nação de Israel, da aliança antiga. Não. Não existiu na história da humanidade um período em que só pessoas justas vivessem na terra, a não ser quando Adão e Eva viviam aqui no jardim e ainda não tinham pecado. Depois que eles pecaram, sempre teve pessoas aqui na terra imperfeitas que cometessem pecados. Mesmo quando Deus trouxe um dilúvio e tinha ali Noé e seus familiares na arca, eles não eram justos em sentido pleno, eles eram imperfeitos. Serviam a Deus, mas eram pessoas imperfeitas. E à medida que eles tiveram filhos, netos, bisnetos, infelizmente a maldade, a desigualdade começou a imperar na terra novamente, né? Então vamos lá. A gente leu Provérbios 2, 21. Vamos ler mais um versículo. Como eu disse, são vários versículos que comprovam que as pessoas boas e justas vão viver na terra e não no céu. Agora a gente vai ler 2 de Pedro, capítulo 3 e o versículo 13. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 13. Diz assim, ó: mas há novos céus e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa dele. A promessa dele quem? De Deus. E nesses morará a justiça. Então, de acordo com o apóstolo Pedro, haverá novos céus e uma nova terra. Quando a pessoa lê que nova terra, ela pode pensar assim: pô, então Deus vai destruir essa terra e vai fazer uma nova. Não é isso que quer dizer o versículo. Depois eu quero gravar um vídeo explicando por que aqui cita a palavra novos céus e uma nova terra. A gente já mata a charada se a gente pensar no seguinte: não faz sentido Deus fazer novos céus. Deus destruiu o céu onde ele vive para fazer um novo. Porque aqui diz: haverá novos céus e uma nova terra. Então, Deus vai destruir o céu onde ele mora para fazer um novo? Não faz sentido. Não existe pecado no céu. Não existe fome, doença ou morte no céu. O céu é um lugar perfeito onde Deus vive. Então, novos céus aqui representam um novo governo. Depois eu vou explicar isso num outro vídeo, tá? Porque isso é outro tema. E a nova terra, porque a terra não vai estar mais nas condições em que a gente vive hoje. Quando Deus acabar com a morte, a doença, o crime, a desigualdade, isso aqui vai ser uma nova terra. Não vai ser a terra que a gente está vivendo agora, no sentido de existir morte, doença, crime. É como se você pegasse uma casa que você alugou
Você pedisse o inquilino para sair da casa e quando você entra na casa, contas para pagar, janela quebrada, parede suja, telhado quebrado, aí você vai lá e troca as telhas que estão quebradas, pinta a casa, troca o vidro da janela que quebrou, lava a casa toda e a casa vira uma nova casa, tá? Então nova terra aqui não significa que Deus vai destruir o planeta Terra e fazer um outro. Você conhece outro planeta que seja habitável sem a Terra? Eu não conheço. Nem os cientistas com seus telescópios superpotentes ainda não conseguiram descobrir um planeta com as características que o nosso tem. Então nova terra aqui não é que Deus vai destruir essa e fazer uma nova. É porque Deus vai restaurar a terra. Só que depois eu vou gravar um vídeo falando disso, tá? Porque isso aqui demanda tempo para poder raciocinar. Bem, quais vão ser as condições das pessoas que vão viver aqui na Terra? A gente vai ler mais 2 versículos aqui para ajudar a entender esse assunto. Vamos voltar lá para o Velho Testamento em Isaías. Isaías. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 65. O primeiro versículo que a gente vai ler é o versículo 17. Vamos ver se está igual de Pedro lá? Isaías 65, 17 diz: Pois vejam, crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas nem voltarão ao coração. De que coisas anteriores Deus está falando? Morte, doença, crime, desigualdade, poluição, imoralidade. Essas coisas que não agradam a Deus, elas nem serão lembradas nesse novo céu e nessa nova terra. Como eu disse, novos céus e uma nova terra não é que Deus vai destruir o céu e a terra que ele tem hoje e fazer novos, tá? Uma nova condição, um novo reinado. A gente vai ver sobre isso. Igual eu falei, eu quero gravar porque são muitos assuntos, muitos textos. Falar sobre Bíblia, gente, é complexo. Tá? É complexo. Então, são 66 livros, né? Imagina, você explicar um livro desse tamanho não é da noite pro dia, tá? Aí o versículo 17 diz de novo, né, que haverá novos céus e uma nova terra, né? O que a gente vai fazer na terra? Será que... Porque os que acreditam que vão pro céu diz que vai chegar lá e vai ficar louvando a Deus. Que vida entediante, né? Ficar lá milhões e milhões de anos louvando a Deus. Não é isso, não. Aqui, no mesmo livro de Isaías, capítulo 65, versículos 21 ao 25, diz o que a gente vai fazer quando a gente estiver morando aqui na terra, no paraíso. Diz assim, ó. Eles, ou as pessoas justas, né, que viverem na terra, versículo 21, tá? Isaías 65, 21. As pessoas boas, que obedecem a Deus, diz assim, eles construirão casas e morarão nelas. Plantarão vinhedos e comerão seus frutos. Não construirão casa para outro morar, nem plantarão para outros comerem. Pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore. E os meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, nem darão à luz filhos que sofrerão calamidade. Porque eles e seus filhos são a descendência abençoada por Jeová. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu atenderei. O lobo e o cordeiro passarão juntos. O leão comerá a palha como o touro, e a serpente se alimentará do pó. Não farão dano, nem causarão ruína em todo o meu santo monte, diz Jeová. Então olha que interessante. Aqui fala o que a gente vai fazer no paraíso na terra. As pessoas vão construir casas e vão morar nelas. Hoje muito pedreiro constrói e não tem casa própria. Já construiu várias casas para os outros, mas mora de aluguel. Diz assim, ó, plantarão vinhedos e comerão seus frutos. Tem muito agricultor que às vezes não consegue nem consumir do produto que ele está plantando. A vida dele é tão difícil, ele ganha tão pouco. Depois disso, não plantarão para outro morar, nem plantarão para outro comer. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outro comer. Aqui também diz que os dias do homem serão como os dias de uma árvore. Olha que interessante. Uma árvore, às vezes você olha para uma árvore produzindo fruto verdinho, aquela árvore é enorme.
Você nem imagina, mas às vezes a árvore ela tem 100, 150, 200 anos de idade e está lá forte produzindo fruto. O homem vai ser como uma árvore. Você vai olhar para ele, aquela aparência jovem, forte, saudável. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 1500 anos de idade. É isso que a Bíblia diz. Agora, se você não acredita na Bíblia, eu respeito, né? Olha que interessante também. Tem gente que fala que isso aqui é uma promessa para a nação de Israel, é coisa do passado, não tem nada a ver com o futuro. Será? Então me responde uma pergunta. Aqui diz assim, ó, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Houve um momento na história da humanidade em que lobo e cordeiro pastarão juntos sem um comer o outro? Um leão, se vê um cordeiro na frente dele, meu amigo, ele tiver com fome, é val, né? O leão comerá palha como o touro. Me fala na história da humanidade se em algum momento o leão comeu palha. A serpente se alimentará do pó. Então a gente percebe que isso aqui é uma promessa futura, ela ainda não se cumpriu, né? Então assim, tem mais versículos para me considerar, mas eu vou parar o vídeo por aqui e gravar um terceiro para não ficar muito grande, beleza?